Dentro da logística existem alguns temas que são multidisciplinares. Nós utilizamos muita matemática, por exemplo, dentro da nossa área, na construção de indicadores, de custos logísticos, e um desses pontos é como calcular um frete. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre como calcular o frete peso, mas antes eu convido você, claro, a se inscrever aqui no canal Logisticas e ativar as notificações, e no final desse vídeo, claro, deixar o teu comentário de algum cálculo que você tenha feito, de alguma dúvida que você tem sobre esse assunto. Quando você vai calcular o frete de uma mercadoria, é importante primeiro você entender bem a diferença entre peso bruto e peso cubado. Inclusive, o meu vídeo anterior a esse eu explico exatamente sobre como calcular a cubagem. Então, se você está me assistindo aqui agora e você não sabe o que é cubagem e nem como calcular, dá uma pausa nesse vídeo, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, que é da minha playlist sobre cálculo de frete. Primeiro você precisa entender sobre como calcular a cubagem e o que é, para depois você voltar para esse vídeo e poder entender a lógica de tudo aquilo que eu vou passar. Um assunto puxa o outro. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre um ponto chamado frete peso. Existem outras coisas que compõem o frete, como questão de seguro, impostos, coleta, entrega, mas eu vou dedicar um vídeo exclusivo para cada um desses componentes. Mas para você que já entende aí o que é uma cubagem, você sabe que muitas vezes você pode ter uma carga onde o peso cubado dela é muito maior do que o peso bruto. Então o transportador ele usa o peso cubado, que é maior, como base de cálculo. E existem cargas que é o contrário. O peso bruto é muito maior do que o peso cubado. E nesse caso o transportador utiliza o peso bruto como base de cálculo para o frete. Entender essa diferença é importante. Então primeiro entender o que é cubagem e como calcular, que eu explico no vídeo anterior. E agora a gente vai entrar realmente no assunto sobre como calcular um frete. Quando você pega aí um conhecimento de transporte, por exemplo, seja rodoviário, aéreo ou fluvial, que inclusive eu tenho um vídeo explicando sobre cada um desses documentos, vou deixar o card aqui em cima da minha playlist sobre legislação e tributação logística. Mas quando você pega um conhecimento de transporte, você vê que muitas vezes o frete final ele é a soma de vários outros elementos que a gente chama de componente do frete. Por exemplo, você pode ter um frete de R$100 e esse frete é composto de R$80 de frete peso e R$20 de imposto, por exemplo, que somados dão R$100. Assim como você pode ter um frete de R$100, onde R$50 é o frete peso, R$20 a coleta, R$20 a entrega e R$10 o imposto, que somados dão R$100. O que eu estou querendo dizer? Cada um desses elementos que somados dão o frete final, nós chamamos de composição do frete. Elementos de composição do frete. E o elemento que mais contribui para o frete final, que mais pesa no valor do frete final, é o que chamamos de frete peso. Agora, como calcular o frete peso? O frete peso, ele utiliza primeiro como base o peso bruto da mercadoria ou peso cubado. Por isso que é importante você entender sobre cubagem. E dependendo do que for maior, seja o peso bruto ou o peso cubado, isso vai ser a base para ele calcular a tarifa em cima dessa informação. Agora, o que é uma tarifa? A tarifa de frete basicamente é como o transportador vai cobrar. O quanto que ele cobra por quilo da mercadoria. É claro que eu estou falando aqui de frete fracionado, que é aquele frete que você paga quando vai pedir para um transportador transportar uma caixa que você compra ali na Shopee, no Mercado Livre, de uma venda que você fez para o cliente, de uma compra que você realizou, de alguns volumes ou de um pallet. É quando o transportador ele cobra a fração daquela caixa, daquela mercadoria em relação ao veículo dele. A gente chama isso de frete fracionado. É diferente do frete lotação, que é quando o transportador literalmente te aluga o veículo dele por um dia, para uma entrega ou uma coleta dedicada, que também é chamado de dedicada ou lotação. Literalmente você está
tendo o veículo dele inteiro disponível para você, para uma entrega, para uma coleta, para um frete de uma cidade para outra, de um estado para o outro. É uma carga dedicada, uma carga lotação. É diferente desse caso. Na carga fracionada, você está pagando apenas pelo quilo que você quer que ele transporte, apenas a fração que aquela caixa ocupa dentro do veículo dele. E aí, nesse caso, é muito comum os transportadores cobrarem por quilo, seja um quilo peso bruto ou seja cubado. Ele vai pegar o peso bruto ou cubado, dependendo do que for maior, e vai multiplicar pela tarifa. E como geralmente é essa tarifa? Vamos supor, aí eu peguei aqui e anotei um exemplo, que a tarifa de uma transportadora seja R$50 até 10 quilos e o excedente 50 centavos para o trecho entre cidade A e B. O que isso significa? Que qualquer frete que essa transportadora faça entre a cidade A e B, que podem ser São Paulo, capital ou Campinas, por exemplo, ele vai cobrar R$50 caso a carga tenha até 10 quilos. E caso ela tenha mais de 10 quilos, ele vai cobrar 50 centavos por cada quilo a mais. Se a carga tiver 1 quilo, ele vai cobrar R$50 de frete peso, não é o frete final. Lembrando que o frete peso é apenas um componente que, somado a outras coisas, somam e dão um frete final. Entre essas cidades A e B, ele vai cobrar R$50 para qualquer carga que tenha até 10 quilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou até 10. Cada quilo a mais é 50 centavos. Essa é a tarifa dele, que ele criou baseado em pesquisas de mercado e baseado nos custos dele, ele criou para esse frete. Usando um exemplo prático, eu criei uma situação hipotética, mas que exemplifica exatamente o que acontece na realidade. E eu anotei aqui. Imagine uma caixa de 15 kg de peso bruto, medindo 90 de comprimento por 80 de largura por 40 de altura. Aqui a medida está em centímetros, mas a gente pode transformar isso em metro, que fica 0,90, 0,80 e 0,40. É a mesma informação, só que está em metro. Quanto será o frete peso, considerando uma tarifa de R$50 até 10 kg, excedente de 50 centavos, entre São Paulo, capital, e Campinas, modal rodoviário nesse caso? Então é importante você entender que a gente tem informações da carga e tem uma tarifa. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiro, eu preciso calcular a cubagem. Então eu multiplico 0,90, que é uma informação que está em metro, vezes 0,80, vezes 0,40, vezes o fator de cubagem do rodoviário, que é 300, e o resultado disso multiplico pela quantidade de volumes, que é 1, que dá exatamente 86,4. Ou seja, essa carga tem uma cubagem de 86,4 quilos e o peso bruto é 15. Então eu vou considerar 86,4 quilos para o meu cálculo, multiplicando esse valor, esse peso cubado, pela minha tarifa. Desses 86,4, eu sei que o transportador pelos 10 primeiros quilos irá me cobrar R$50. Agora, quanto que ele vai me cobrar pelo quilo excedente? Eu vou pegar 86,4, subtrair por 10 quilos, para eu descobrir o meu excedente. Então, eu tenho 76,4 quilos a mais, além do excedente que ele vai me cobrar. Pelos 10 primeiros quilos, ele vai me cobrar R$50. E pelos 76,4, quanto que ele vai me cobrar? Aí eu pego os 76,4 e multiplico pela minha tarifa excedente, que é 50 centavos, que vai dar 38,2. Pelos 76,4 quilos a mais, eu vou pagar R$ 38,20, considerando que ele vai me cobrar 50 centavos por cada quilo a mais. Aí, como que eu faço o meu frete final? Eu pego os 50 primeiros reais, que eu sei que eu vou pagar pelos 10 primeiros quilos, e somo com os 38,2, que é o que eu vou pagar pelo quilo excedente, que dá R$ 88,2. Esse é o meu frete peso, considerando essas informações da carga e considerando essa tarifa. Eu vou pagar 88,2, 88,20 no caso, pelo meu frete peso. É claro que isso aí vai ser somado com outras coisas e que no final vai dar o frete final. Esse é um exemplo no rodoviário.
Agora, e no aéreo, como que fica? Exemplificando dentro do modal aéreo. Eu vou pegar o mesmo exemplo. Uma caixa de 15 kg com as mesmas medidas, 90 por 80 por 40. Quanto que vai ser o frete peso considerando a tarifa R$100 até 10 kg e o excedente 5,50 para um frete realizado entre São Paulo, capital, e Manaus, Amazonas? Por que eu mudei a tarifa nesse caso? Porque no aéreo a tarifa sempre é maior. Se justifica o uso do modal aéreo considerando que o trânsito, o espaço, né, entre as cidades, a distância entre as cidades é maior. Por isso que eu utilizei o exemplo São Paulo, capital, e Manaus, Amazonas. É muito mais distante a distância entre as duas cidades do que São Paulo, capital, e Campinas, que dá para você utilizar o rodoviário. Agora, entre São Paulo, capital, e Manaus é bem mais distante. Não é uma caixa, não é um material tão grande assim, que pesa toneladas, por exemplo. Então você vai e utiliza o aéreo como justificativa no caso. Só que o aéreo, por ele ser mais rápido, ele também tem uma tarifa maior. Por isso que eu criei aqui de uma forma hipotética, mas muitas vezes na realidade é uma tarifa muito parecida, coloquei uma tarifa maior. Então a gente tem um volume de 15 kg de 90 por 80 por 40, com uma tarifa de R$100 até 10 kg, excedente 5,50. Como que a gente vai fazer? Primeiro, calcular a cubagem também da mesma forma. Então eu multiplico 90 por 80 por 40 em metros, no caso, vezes 166,7, que é o fator de cubagem do aéreo, e o resultado disso multiplico pela quantidade de volumes, que é 1. Deu exatamente 48 quilos. A minha cubagem dessa carga de 15 quilos é 48 quilos. Então eu vou utilizar o 48 como base para multiplicar em cima da minha tarifa. Aí eu vou pegar o 48 quilos, subtrair 10 quilos, que vai sobrar 38. Por que eu subtraí por 10? Porque desses 48 quilos, eu sei que os 10 primeiros eu vou pagar R$100, que é a minha tarifa. E os 38 quilos a mais, eu vou pagar o quilo excedente. Aí eu pego os 38 quilos a mais e multiplico pela minha tarifa excedente, que é 5,50. Para eu descobrir o quanto que eu vou pagar por esses 38 quilos a mais. 38 vezes 5,50 deu R$209. Então eu vou pagar R$100 pelos 10 primeiros quilos e vou somar com o que eu vou pagar pelo meu quilo excedente, que é 209, que deu R$309 o meu frete peso. Nesse exemplo que eu dei, você vê que o valor do aéreo deu bem maior do que o rodoviário, justamente pelo aéreo ser mais rápido. Quanto mais rápido, maior a tarifa. O meu frete peso é R$309. Então, o que eu fiz aí nesse cálculo? Primeiro, eu descobri se tinha cubagem ou não. Se o peso cubado desse menor do que o peso bruto, eu ia considerar o peso bruto para multiplicar ele para a minha tarifa. E aí, dentro da minha tarifa, eu separei os primeiros quilos que eu sabia o quanto que eu ia pagar, descobri o excedente, multipliquei esse excedente pela minha tarifa para eu descobrir o quanto que eu ia pagar o excedente e somei com o meu frete mínimo. Aí eu descobri o meu frete peso. Sempre você segue nessa lógica. Jefferson, como que eu sei qual é a tarifa? Seja no rodoviário, seja no aéreo. Como que eu sei? O transportador é que ele vai te informar isso, porque para cada trecho transportado, você tem uma tarifa diferente. E as tarifas variam muito, dependendo de qual cidade para qual cidade você está enviando. Então, essa é uma informação que o transportador vai te passar sobre como calcular, no caso, o frete peso. Entre o acordo que você faz com o teu transportador, ele precisa detalhar isso para você. Qual é o valor do frete peso, que é justamente o que vem ali dentro da tabela de frete, que ele vai te cobrar para cada trecho transportado. Ah, Jefferson, eu tenho cargas que vão para todas as capitais. Então o transportador ele precisa te passar uma tarifa para cada capital brasileira, somado com as taxas de entrega que ele vai cobrar, dependendo ali do local de entrega, somado com as taxas de coleta, dependendo do local de coleta, e muito provavelmente o local de coleta sempre vai ser o mesmo, a mesma origem, para esse caso que eu estou citando, mais o quanto que ele cobra de seguro, mais o imposto. Isso tudo somado dá o frete final. Só que no contrato de frete, na tabela de frete, ele tem que detalhar tudo isso. Como isso são assuntos para demais vídeos, eu vou dedicar um vídeo para cada elemento da composição do frete.
Então nos futuros vídeos eu vou ter sobre coleta, sobre entrega, sobre seguro, sobre impostos, sobre diversas taxas que podem existir. Assim como eu também vou falar sobre carga lotação. Então tem muito vídeo ainda para ser produzido. Me siga aqui no canal Logisticas, ative as notificações para que você seja avisado sempre quando eu postar esses vídeos. Nas próximas semanas eu terei muito conteúdo sobre cálculo de frete, mergulhando bastante aí nesse ponto de vista matemático. Você viu que nesse vídeo eu só utilizei operações básicas, multiplicação, soma, subtração, mas a interpretação e a lógica, ela muitas vezes acaba sendo mais importante do que o cálculo em si, em que você pega uma calculadora e faz ali o cálculo. Mas entender o que você está fazendo, isso eu sei que é importante. Tenho certeza que esse vídeo ajudou bastante a você. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixa nos comentários. Ou algum exemplo, por exemplo, que você não conseguiu calcular, que você esteja batendo cabeça, deixa aí nos comentários que com certeza eu vou responder. Se você ficou com alguma dúvida sobre o cálculo, volta a rever o cálculo devagar, com mais detalhes, para você compreender esse assunto. Então, até o próximo vídeo.